A questão é o seguinte, nós estamos vivendo um momento contrário nesse momento. Ou você está me dizendo, ok, é isso que a mídia, é isso que a imprensa, é isso que a Netflix oferece. Um conteúdo esquerdoide. Isso aí. Entendo e compreendo e concordo. Do outro lado, você tem um movimento gigantesco de negação a esses princípios progressistas, ok? Importantíssimos para as discussões, onde a gente fala de racismo, onde a gente fala de feminismo, e do outro lado você tem um movimento contrário, bolsonarista, entendeu? Louco, maluco, exagerado, mais ou menos, que não tem absolutamente razão nenhuma, entendeu? Os eleitores, ou uma população desesperada para não viver a tal da ditadura do politicamente correto. Quando você bate nessa tecla, você dá vazão a esses malucos que estão em casa agora com seus perfis fakes. Não, mas aí é uma questão de entendimento. Mais uma vez a gente volta no exagero. O Bolsonaro, em que pese uma certa vulgaridade de estilo, um certo histrionismo, é o mesmo fenômeno do Trump. O que eles são? Sintomas do exagero do politicamente correto. Sintomas do exagero do progressismo. São apenas de uma sintomas. pessoa, do sujeito que quer demonizar a família, da parte do movimento feminista mais histérico, que quer demonizar a masculinidade, que acha que todo mundo que fala por qualquer linguagem, qualquer piada de mau gosto, é homofóbico, é racista, é fascista. O Milor Fernandes, entrando para a sua seara, Rafael Bastos. Eu sei que você chamava. O Milor Fernandes tem uma frase maravilhosa. E parece uma coisa banal, mas é maravilhosa. Eu não quero viver num mundo, numa sociedade, em que eu não possa fazer piada de mau gosto. Concordo. Entendeu? A piada de mau gosto é a questão da liberdade de expressão que pode sobrar sempre. Você pode ser um pouco vulgar, você pode ser um pouco asqueroso, um pouco é o olhar do cachorro pidão, é a piada da loira burra. Essas coisas podem ser, inclusive, censuradas de alguma maneira, mas não podem ser criminalizadas e taxadas e perseguidas como crimes. E é isso que estava acontecendo com o politicamente correto. E é isso que causa a ascensão de figuras como o Trump, como o Bolsonaro, que são, em grande medida, o extremo oposto disso. O extremo oposto disso, entendeu? A pessoa que faz uma piada escrota, machistóide, a pessoa que é arrogante, a pessoa que é grosseira, que é vulgar, sem necessariamente ser uma pessoa criminosa. Então, para chegar a um nível de equanimidade, eu não sei se a gente vai chegar agora, se vai chegar num radicalismo de centro, mas a gente está num momento de adolescer, de crescimento, de conjunção, de uma guerra cultural, que eu acho extremamente importante, ainda que seja assimétrica, chegar a um ponto de convergência. Isso é socrático, cara. Tese, antítese e síntese. O que é a tese? É um conservadorismo? O que é a antítese? É um progressismo? Você chega a um consenso em algum momento. Há que ter essa conciliação, mas por enquanto está uma guerra. Mas não vai ter, porque não existem figuras que estão tentando buscar o encontro. Presidente. Entendeu? Não tem. Você tem de um lado uma direita extremamente escandalosa, uma direita conservadora escandalosa, e você tem uma esquerda politicamente correta. E as figuras políticas... Identitárias, sobretudo. E as figuras políticas e figuras da própria imprensa estão se valendo cada vez mais dessa diferença para agregar público e ganhar dinheiro com isso. Só que eles ganham dinheiro, a imprensa, a mídia, as empresas ganham com exatamente o politicamente correto e as políticas identitárias. Aí que está mais outro problema da guerra assimétrica. O que aconteceu? Mas não vai se encontrar... O Sleeping Giants. O Sleeping Giants vai lá na página do Olavo de Carvalho, ele pode falar coisas que você discorda, mas vai na fonte de renda dele e não permite que ele ganhe dinheiro. Não vai lá na página do Jones Manuel, da Folha de São Paulo, que fala que é normal um cara que mata 20 milhões de pessoas, porque o genocídio é algo progressista legal, e vai falar que ele está fazendo discurso de ódio. Não vai lá na página do Intercept, que diz que inventa o termo de estupro culposo, coisa que o juiz nunca falou, e vai lá sacanear o juiz. Ou seja, eles só perseguem gente conservadora e as empresas lucram com essa coisa de integração de negros, gays, mulheres, que é válido até certo ponto, não pelo exagero, e aceita esse tipo de incriminação de crime de ódio, quando às vezes é uma simples questão de opinião, como eu dei em relação ao aborto. Ou seja, essa assimetria também está nas empresas que lucram só com as políticas lacradoras. Mas é o que eu tô te falando. O conservador hoje é o verdadeiro outsider. Não é. É assim, lógico que é. Ele está na presidência. Olha o STF. Presidente do país. Tem 7 juízes progressistas que cerceiam o trabalho do presidente o tempo todo. Ah, coitado dele. Quer fazer tanta coisa bacana. Mas olha só. Então, vou te dar uma notícia de hoje. Ele queria baixar a alíquota de imposto para arma. O que é isso? É uma promessa de campanha. Eu quero que o cidadão comum, desde que responsável, com endereço fixo,
com boas condições psicológicas, possa se defender para além do Estado. O Estado não pode ser onipresente, a pessoa pode se defender. Eu nunca utilizei uma arma. O que faz o senhor Edson Fachin, que é um progressista de esquerda, radical? Cerceia. Não, isso vai causar insegurança. Aí você vê a história. O que causou insegurança, antes dos anos 90, que tinha mais maleabilidade no porte de armas, você tinha menos índice de homicídio. Começou a explodir homicídio depois que cercearam o direito às armas. É um fato inconteste. Aí o Edson Fachin, que é um cara de esquerda, cerceia uma prerrogativa do presidente. Mas ele cerceou, tempos atrás, a possibilidade da polícia entrar na favela, de fazer operações. O que ele quer? Que a favela crie um clima de cultura de banditismo sem policial? Não estou dizendo que o policial é maravilhoso, é perfeito. Mas você percebe? Isso é um exemplo de um tipo de atividade de cerceio de um presidente eleito com uma bandeira, que você pode discordar ou não, de maneira ostensiva, que falava isso. Eu quero que o cidadão possa ter a possibilidade de se armar. Aí o cara progressista fala, não quero. E aí você fala, historicamente, o cidadão armado, você tinha uma sociedade menos violenta. E aí o STF quer pegar a prerrogativa desse presidente pela sua hegemonia, que tem 7 juízes progressistas, e não adianta nada o presidente ser eleito. O Olavo de Carvalho fala uma coisa que é interessante. Você é eleito presidente para tentar alcançar o poder. Você não tem o poder. Se você tem um establishment, uma mídia, um Congresso, um STF que é contra você, você está ferrado. Estou dizendo que o Bolsonaro é ótimo? Jamais. Ele tem 1000 erros. Mas que ele tem o seu poder cerceado por uma mídia progressista, por um STF progressista. O Congresso não é progressista, é fisiológico, é picareta. Isso sim, ele tem. E isso é fruto de uma guerra cultural assimétrica. Então o poder é muito mais subliminar, muito mais entranhado nas estruturas, e esse poder é progressista, e o poder progressista rende frutos, rende dinheiro, rende aceitação, rende lacração. Aplauso. Rende aplauso. E esse poder progressista é esse que te cerceou, esse que te cancelou, tentou me cancelar, mas me leva a sério. Eu fico numa situação, eu fico muito dividido, eu não sei nada, a verdade é essa. Porque eu fico muito dividido. Obviamente, eu concordo com muitas bandeiras progressistas e também concordo com os exageros. E eu concordo também que o Bolsonaro fica com as mãos amarradas, obviamente, por não conseguir, às vezes, atender os anseios de uma população conservadora que elegeu ele. Então, assim, eu sou minoria, porque esse cara vai se reeleger. Então, talvez o Brasil tenha mesmo que dar uma guinada conservadora para ter os seus interesses historicamente atendidos. Pode ser isso que tenha sido... Eu acho triste, só isso. Não é triste. Quem disse que ser conservador também é tão ruim? Você é conservador, não, você é casado, conservador eu sou, mas não é isso. Eu tô falando... Porra, sei lá. Eu não gosto muito da Talvez seja um sintoma necessário. A gente tem que ver a história no espectro mais amplo. O Bolsonaro esteja... Não é que ele seja um mal necessário, mas é um exagero necessário nesse momento para que as pessoas possam se conciliar mais, progressistas e conservadores, radicais de centro, para um caminho do meio, um caminho mais afinado, a uma moderação. Bolsonaro não tem respeito nem dos próprios conservadores, Adriles. Depende de quem seja. Não tem, não tem. Perdeu apoio pra caramba, até daqueles que estavam do seu lado. É um homem louco que decide com a própria cabeça, que se aliou ao centro agora há pouco para poder manter poder. Não, mas então, isso é algo que esse cara combateu desde o começo da história política dele, como na busca pela presidência, e agora porque pede apoio vai se aliar com os Temer e o Sarney da vida? Não tinha apoio. A premissa do Bolsonaro, ele ganhou sem partido, sem nada. Ele ganhou como uma figura que se colocava contra o establishment. Só que ele não tinha base de apoio no Congresso, o STF o odeia, a mídia o odeia, não estou nem examinando as causas, mas é um ódio profundo que quer cercear. Você lembra do Projac? Ele não, você que vota em Bolsonaro é nazista, é fascista, é racista, é machista, etc. Você tem todo o establishment contra ele, só que sem um Congresso. Sem 32 partidos. Ele tentou fazer isso durante 1 ano e meio, para bem ou para mal, e não conseguiu, e foi cerceado de todas as formas, e agora ele tem que se aliar a um Congresso fisiológico. Porque as pessoas no Brasil, Rafinha, já até está melhorando, mas ainda acham que o presidente, que o executivo mandem tudo. Aí vota no cara para presidente com consciência, o Bolsonaro, Ciro, Lula, sei lá, chega para deputado, nem vota em qualquer um, vota no tio da amiga, uma coisa assim, e vota num merda. Desliga pra mim ali, cara. Vota num merda para o legislativo. E o legislativo e o sistema brasileiro é um semi-parlamentarismo tosco, com 33 partidos. Você tem que fatiar o governo, você tem que dar favores a eles, senão você não governa.
Senão você sofre impeachment, senão você cai fora, você vira uma rainha da Inglaterra. Aí ele teve um problema sério. Olha... Ele teve que se doar ao Centrão, não teve outra alternativa. Eu acho bom, eu acho péssimo. Olha que prostituição. Olha Mas que a política brasileira sem uma reforma é uma casa de tolerância. O Congresso brasileiro é o principal problema do Brasil. É um Congresso que se comporta como adolescente. Por quê? Porque ele é mal eleito, ele não representa a sociedade brasileira vota com indiferença no Congresso e, na verdade, quem manda mais no Brasil é o Congresso do que o presidente. A gente vive um parlamentarismo branco desde a Constituinte de 88. Isso é fato. Enquanto o brasileiro não votar direito para deputado, para senador, ou não houver uma reforma política, sei lá, a cláusula de barreira que limite o número de partidos, ou faça um sistema bipartidário como os Estados Unidos, a gente vai ter isso. É um presidente tendo que ceder a bunda, a cauda, para um Congresso espúrio. Não tem outra solução.